Queridos irmãos, chegou o nosso momento de luz, de paz, de harmonia. Momentos que temos que agradecer, unidos em pensamento com os mensageiros de Jesus. Agradecemos essa oportunidade e esse privilégio que temos todas as noites de ouvir os ensinamentos de Jesus, ouvir as explicações, compreender e todo o encorajamento para a nossa prática diária. Vamos cada vez mais abrindo a nossa consciência, o nosso coração, para ouvirmos com seriedade e atenção. A cada vez que nós ouvimos, recebemos uma orientação, nos encorajamos e seguimos em frente, com Jesus nos orientando e nos amparando. Vamos pedindo nesse instante por todos aqueles que não têm essa oportunidade, por todos aqueles que está faltando o trabalho, a comida, o hospital para as suas doenças, a orientação necessária, uma casa, o remédio, todos os que estão em guerras, com ansiedade, em desespero, são todos os nossos irmãos em humanidade que estamos nessa caminhada para a nossa evolução espiritual. Que nós possamos, Senhor, conseguir harmonizar e amparar com as nossas vibrações a melhora de cada um desses irmãos. Que a Tua luz, Senhor, seja sempre o nosso guia, o nosso amparo, a nossa coragem de seguirmos em frente. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos agora à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, finalizando o item 3, que trata das notícias históricas, parágrafos 18 a 20. Saduceus. Seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C. de Jesus Cristo e cujo nome veio de Sadoc, seu fundador. Não criam na imortalidade, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Entretanto, criam em Deus. Nada, porém, esperando após a morte, só o serviam, tendo em vista recompensas temporais, ao que, segundo eles, se limitava a providência divina. Assim pensando, tinham a satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial da vida. Quanto às Escrituras, atinham-se ao texto da lei antiga. Não admitiam a tradição nem interpretações quaisquer. Colocavam as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Seita pouco numerosa, mas que contava em seu seio importantes personagens e se tornou um partido político oposto constantemente aos fariseus. Essênios ou Esseus, também seita judia fundada cerca do ano 150 a.C. de Jesus Cristo, ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiros, formavam entre si uma como associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição.
Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, punham em comunhão os seus bens e se entregavam à agricultura. Contrários aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, aos fariseus de rígidas práticas exteriores e de virtudes apenas aparentes, nunca os essênios tomaram parte nas querelas que tornaram antagonistas aquelas duas outras seitas. Pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se muito aos primeiros cristãos, e os princípios da moral que professavam induziram muitas pessoas a supor que Jesus, antes de dar começo à sua missão pública, lhe pertencera à comunidade. É certo que ele há de tê-la conhecido, mas nada prova que se lhe houvesse filiado, sendo, pois, hipotético tudo quanto a esse respeito se escreveu. Terapeutas, do grego terapeutai, formado de terapeuem, servir, cuidar, isto é, servidores de Deus ou curadores. Eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham muita relação com os essênios, cujos princípios adotavam, aplicando-se, como esses últimos, à prática de todas as virtudes. Eram de extrema frugalidade na alimentação. Também celibatários, votados à contemplação e vivendo vida solitária, constituíam uma verdadeira ordem religiosa. Fílon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eles eram cristãos. Fossem tais ou fossem judeus, o que é evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representavam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Muito boa noite, caríssimos irmãos. Percebamos que Kardec utiliza palavras-chave para que possamos mergulhar neste vasto mundo que é o Evangelho. Mas para que possamos mergulhar com entendimento, se faz necessário compreendermos os termos utilizados naquela época, para que assim não tenhamos uma ideia equivocada, já que essa não era a ideia que Kardec queria. Pois o mesmo entende que o entendimento do Evangelho nos propicia uma autotransformação. Quando se menciona essênios, ele se refere aos estranhos habitantes da montanha, que ficavam à margem do Mar Morto. Eles pregavam a abstinência dos vícios de qualquer natureza. Pregavam a indulgência, o arrependimento. Eles eram mansos, humildes e pacificadores. Como cita na passagem, devido aos seus princípios morais, fizeram algumas pessoas pensarem que Jesus fez parte dessa seita antes da sua missão. Mas o que é certo é que eles tenham conhecido, mas nada prova que ele se filiou a ela. Os terapeutas tinham grande semelhança com os essênios. Eram devotos do celibato e contemplavam a vida solitária. Formavam uma verdadeira ordem religiosa. E é evidente que eles e os essênios formam um laço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Chegamos ao final de mais um momento de evangelho, prece e irradiação do Centro Espírita Cearense. E nesta noite de quinta-feira, rogamos aos bons espíritos a fluidificação das águas que agora beberemos, que os fluidos balsâmicos nos curem, corpo e a alma. Senhor Jesus, dá-nos também a tua paz, e que assim seja.